Não fique triste, o Espírito Santo de Deus já está aqui. Não é só porque Ele falou que está vindo que virá algo. Ele diz também que aqueles que creem nele serão segurados pela presença e pela potente mão dele. Então, se você é com ele, você não deve temer, e sim se alegrar, porque a vinda dele está próxima. Então não fique triste, vai glorificando o nome do Senhor, vai falando que Ele é santo, vai falando que Ele é maravilhoso, porque Ele há de fazer muitas coisas ainda neste tabernáculo. Amém, meus irmãos? Então eu vou perguntar de novo: quantos estão felizes aqui nesta noite? Glória a Deus, eu já vi ânimo aí. Irmãos, abram sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 17, após o verso 8. Peço aos irmãos que não liguem para a minha voz, estou com um pouco de dor de garganta, mas Deus vai me ajudando a conduzir aqui a palavra dele. Amém, meus irmãos? Todos acharam? Livro de Êxodo, capítulo 17, do verso 8 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Redifim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos os homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei em cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué com Moisés, lhe disseram, e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava as mãos, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, e ele se assentou nela. Arão e Hur sentavam-lhe as mãos, um cada lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim Josué venceu os exércitos de Amalequita ao fio da espada. Então disse ao Senhor a Moisés: Escreve isto para que a memória num livro, e repete-o a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque debaixo dos céus. Edificou Moisés um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. Disse ele: Pois mãos foram levantadas ao trono do Senhor, e o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Amém? Eu vou só ler o último versículo, que é o versículo 16, que diz: Disse ele: Pois mãos foram levantadas ao trono do Senhor, e o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Amém? Quantos recebem esta palavra do Senhor? Irmãos, para que todos entendam esta palavra e o que Deus quer falar, acredito que todos aqui nesta casa já escutou esta pregação, talvez na boca de outros profetas de um modo diferente, mas Deus, Ele renova a tua palavra dia após dia. E hoje Ele quer trazer uma palavra para o povo que foi escolhido. E você é o povo escolhido de Deus. Você foi escolhido para estar aqui neste dia, está adorando, louvando ao nome do Senhor. Então você é o escolhido para escutar estas palavras do Senhor. Então vai pegando com firmeza todas as palavras que o Senhor tem para a tua vida. Não olhe para o homem que está aqui na frente, que sou eu. Olhe pela palavra de Deus, porque eu não tenho nada a te oferecer, mas o Senhor do céu tem a palavra santa dele para a tua vida. Então fique ligados a todo instante. Irmãos, para vocês entenderem um pouco, vamos falar um pouco a respeito de Moisés. Se a gente for voltar lá no capítulo 1 de Êxodo, a gente vai conhecer a história de Moisés. A gente, para conhecer a história de Moisés, a gente também tem que voltar um pouco a Josué. Diz que Josué, depois da morte, os egípcios estavam ali governando, estava já no lugar, e Faraó, olhando para o povo, estava com o teu povo. Só que de pouco em pouco, assim que Josué foi virar governador do Egito, o povo hebreu começou a se aglomerar, começou a se produzir naquela terra. Então o povo hebreu começou a se produzir tanto, porém o povo hebreu ainda era escravo de Egito.
mas começou a crescer, de modo que Faraó olhou para aquele povo e disse: ei, está errado, tem alguma coisa acontecendo diferente. Eu vejo mais hebreus nesse povo do que o meu próprio povo. O que está acontecendo? Isso não pode acontecer de maneira alguma. E todos conhecem a história, que Faraó muito se ira e pede para chamar as parteiras, pedindo para que matasse todo homem que nascesse hebreu. Mas as parteiras temeram ao Senhor e foi continuando a produzir, até que Faraó deu a ordem para que fosse lançado todos os meninos hebreus ao rio, para que não houvesse a morte de nenhum deles. Porém um menino nasceu, o menino formoso segundo a tua mãe, que quando nasceu viu que aquele menino era formoso, disse: ei, eu não posso matar o meu filho, pois qual mãe quer matar um filho seu? Gerou 9 meses para querer jogar o teu filho numa forca, num lugar de morte, não tem como. O coração da mãe chega a apertar. E a mãe ali vai dizer a Bíblia que escondeu Moisés por 3 meses, tentou fazer de tudo, mas chegou um momento que ela disse: ei, o choro está mais alto, o choro está mais alto, como eu vou esconder meu filho? Como eu vou clamar ao meu filho? O choro está mais alto, as noites sem dormir estão maiores. Vão chegar os egípcios e vão escutar o meu filho, vão querer jogar ele no rio. Mas eu tenho fé que vai dar certo. Ei, minha irmã, pegue um cesto de gente, coloque ele com dor no coração. Eu coloco ele na beira deste rio, mas eu tenho fé pelo Pai. Eu tenho fé pelo Pai do céu que Ele retornará para mim. Eu tenho fé que o meu Pai, Ele vai salvar o meu filho. Eu não posso cuidar, mas eu tenho noção que a mão de Deus, ela vai cuidar. E assim se fez, colocou no rio. Mas a tua irmã foi andando, olhando para onde o cesto ia, olhando para ver aonde que aquele irmãozinho estava caminhando à beira do rio, para que nada acontecesse. Porque Deus, Ele envia direcionamento para alguém seguir Ele, direcionamento para acompanhar. Não é porque a mãe deixou, ela não quis deixar, foi obrigação de tentar salvar o filho dela. Mas Deus envia uma pessoa para ficar de olho nele. E a Bíblia vai nos dizer que a filha de Faraó encontrou Moisés, pediu para chamar, viu aquela menina ali andando, pediu para chamar uma das hebreias para poder tomar conta. E aquele filho voltou para tua mãe. E não só voltou, como ainda recebeu um salário. Eu não sei se você está entendendo, mas para as mães que estão aqui nesta casa, o Senhor disse para as mães que estão na tua casa: eu sei o quanto é difícil deixar o teu filho aí neste mundo. Eu sei que a tua mão doeu quando entregou o teu filho ao mundo, que ele não vai seguir, que ele não está caminhando na jornada. Mas eu estou dizendo para você hoje, você pode ter deixado ele, mas alguém que eu mandei está acompanhando. E quando achar a pessoa certa, retornará para a tua mão. Mas não retornará para a tua mão vazio, retornará para a tua mão com uma bênção, diz o Senhor. Vai voltar com uma bênção, vai voltar com uma bênção ainda para você. E você vai cuidar do teu filho nesta casa, assim diz o Senhor. Eu não estou falando aqui de boca para fora, estou falando através do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia vai dizer que ela cuidou por um tempo do teu filho. O teu filho foi cuidando, foi crescendo com saúde, pois aquela princesa dava dinheiro para a tua mãe para poder sustentar o teu filho. E cresceu que chegou no exato momento que ele teve que ir para o palácio. No palácio real todos sabem que ele, protegendo alguns hebreus, descobriram e ele teve que sair. Sair, teve uma família aí fora. E todos conhecem que Moisés viu Deus através da sarça, conversou com Deus, onde que Deus diz para ele: tira a sandália dos teus pés, porque aqui é lugar é santo. E todos já conhecem a história, para não estender muito. Deus falou, fez mistério através do cajado, pediu para resgatar o povo do Egito, porque o povo muito clamava ao Senhor.
dizendo: ei Senhor, nós somos o teu povo, clamamos a ti, por que o Senhor não tira a gente deste lugar, desta situação, dessa escravidão? Mande alguém para nos salvar. Enquanto o povo estava clamando, Moisés estava sendo gerado, estava sendo crescido e levantado. Então Moisés foi, junto com Arão, salvar os egípcios, e todos conhecem. O que me chama mais atenção é a murmuração do povo, porque o povo, ele murmura ao Senhor, pedindo um socorro. E quando chegou o socorro a Moisés na porta de casa, mesmo assim ainda clamaram. Mas tudo se fez, Deus enviou as pragas, o povo saiu, e conforme a nossa pregação do nosso diácono Renan, quando chegou naquela beira daquele mar vermelho, o que Deus falou? É para marchar. E o povo marchou, passou pelo mar vermelho e teve livramento. E todos os egípcios morreram. Hoje tem livramento nesta casa. Hoje tem livramento nesta casa. Hoje tem livramento nesta casa. Deus está falando que tem livramento ao teu povo. Hoje tem livramento ao teu povo. Porque desde o começo, quando a irmã Toninha veio aqui na frente, que falou o que Jesus queria falar aos nossos ouvidos, ali quando ele avisa ao teu povo, ele já está dando livramento ao teu povo. É para avisar, para não ficar desapercebido. É para avisar que virá uma coisa nova. Mas é para avisar também que eu sou com o meu povo e nada acontecerá. É só prevalecerá. É só ficar de pé. É parar de murmurar e só escutar a minha voz. É por isso que eu falo: não olhe para quem está aqui na frente, olha para a palavra que Deus tem para a tua vida. Porque enquanto ela estava falando, eu só estava ali no mistério, escutando o que Deus tem para a minha vida, para quando chegar a hora eu não ficar desapercebido. E desde então Deus está lhe dando livramento. E teve livramento, e todos sabem que depois desse livramento teve as águas amargas, aonde jogou uma árvore e a água se tornou doce. Logo em seguida foi o maná. O povo muito murmurou. Tudo isso que murmurava a Moisés, não murmurava ao Senhor. Clamava ao Moisés, como se ele fosse o culpado, como ele estava ali, ao contrário, ajudando o povo, livrando da cilada. O povo passou pelo rio, pelo mar vermelho, mas ainda assim ficava murmurando, clamando a Moisés. E eu vejo Moisés com uma experiência nova, porque Moisés, ele passou por uma experiência nova, assim como aqueles homens e mulheres que estavam caminhando junto com ele. Tudo era novo para Moisés, mas a diferença é que Moisés não clamava para o povo, a diferença é que Moisés clamava para Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está falando: não é para você clamar para o povo, porque o povo não vai te resolver nada. Não é para você clamar para a vizinha, porque vizinha não vai resolver nada. Não é para você clamar para a tua amiguinha, porque a tua amiguinha não vai resolver nada. Mas eu posso te falar uma coisa: Moisés, toda vez que clamou ao teu Senhor, a toda vez que ele assentou e clamou aos teus joelhos, dizendo: Senhor, ouve-me, Senhor, e me dê uma resposta. Deus sempre enviou uma resposta para Moisés, nunca deixou. Sabe por quê? Porque quem clama para Deus tem resposta, mas agora quem clama para amigo, meu Deus, vai ficar sem resposta nenhuma. Pelo contrário, decepcionado. Então vai dizer que Moisés clamava ao Senhor, e toda vez o Senhor respondia com maná, com a água doce. Era maravilhoso. E na caminhada o povo chegou e falou para Moisés: estamos com sede, dê água para nos beber. Você tirou a gente lá do Egito para que a gente morra aqui de sede? Ei, Moisés, você tirou a gente lá para vir aqui no deserto morrer? Não tinha cova suficiente lá no Egito para eu morrer aqui? Nem ter um enterro digno com as minhas palavras, um velório digno dos meus familiares, para morrer aqui, Moisés?
Moisés então clama ao Senhor, e o Senhor disse para pegar o teu cajado, bater na pedra, e a pedra saiu água, saciou a sede de todo mundo. Todos os murmuradores que queriam apedrejar Moisés saciaram a sua sede e continuaram a peleja. E vai dizer na Bíblia que Moisés, ele tinha intimidade com o Senhor. Como eu disse aqui, ele clamava ao Senhor e não a homens. Ele clamava a Deus e não a homens. Então ele clamando com o Senhor, eu creio que aquele que clama com o Senhor, aquele que tem os teus ouvidos sensíveis à voz do Senhor, ele não fica desapercebido, ele não fica em um tiroteio cego, ele não fica em lugares que estão querendo matar ele, que estão querendo apedrejar. Ele sempre está num passo à frente de todos. Porque Moisés, quando clamou ao Senhor de joelhos, o Senhor já tinha avisado que os amalequitas estavam para vir. Ele já estava ciente. Me faz lembrar até de Eliseu, quando o povo da Síria colocava guerra, contendas contra o povo de Israel, Deus avisava Eliseu a toda vez, e todo o trajeto era mudado e nunca foi pego. Então o que eu quero dizer para esta noite aqui para você, você pode estar clamando, você pode estar falando, mas você não está falando para Deus, você não está tendo intimidade com o teu Senhor, porque Deus ele não deixa nenhum filho seu, mesmo em meio ao deserto, sem rota, sem estratégia, sem proteção. Não é porque está no deserto que vai morrer, não é porque está no deserto que vai ser apedrejado, morto pelos amalequitas, não é porque está no deserto que vai ficar com fome, não é porque está no deserto que vai ficar com sede, não é porque está no deserto que você vai perecer. Pelo contrário, quem clama a mim, o deserto é só uma escola. Quem clama ao Senhor, o deserto é um ensinamento. Pois quem clama ao Senhor tem livramento da parte de Deus. Porque Moisés, quando clamou ali ao Senhor, o Senhor enviou tudo o que aconteceria para ele, e ele não ficou desapercebido. Eliseu, quando estava de joelhos, o Senhor enviou a palavra para ele, dizendo: Eliseu, o povo da Síria vai querer por tal lugar te matar, mas coloque o povo na rota ao contrário, e nenhum povo pereceu. Porque quem escuta a voz de Deus não morre, quem escuta a voz do Senhor não perece, quem escuta a voz do Senhor não fica desapercebido, quem escuta a voz do Senhor não olha para o homem, olha para a palavra de Deus. Então hoje Deus está falando hoje nessa noite: escuta a minha voz que eu estou falando nesta igreja, escuta tudo que eu falei nesta igreja e guarda no coração de cada um. Se tem livramento, guarda livramento para você. Se tem promessa, guarda a promessa para você. Se tem para você ficar ligado, guarda a tua promessa para você ficar ligado, mas não fica desapercebido na palavra. Não se desapercebe. Não faça. Não olhe para trás. Olhe para Deus. Bota os teus joelhos. Tem intimidade para escutar de Deus o que Ele tem para você. Assim Moisés se fez. De joelhos escutou, chamou Josué, chamou também Arão e Hur. Ei, vem os três até a mim. Agora que as minhas palavras, acredito Moisés olhando para o outro, dizendo: Josué, você é o primeiro. Pega este povo, mas pega os melhores. Pega esse povo, aquele de guerra. Eu quero homens que sabem batalhar. E você vai saber coordenar, porque você sabe batalhar. Pega todos os homens que estão para ir para a guerra, valentes, combatentes, aqueles que olharam Efésios 6 e se revestiram da armadura do Senhor. Pega aqueles que vão prevalecer, que vão lutar por amor. Arão, Hur, vocês vão comigo. Vocês vão subir no alto do monte, porque tem algo lá para fazer.
Josué, escolhe o povo, porque tem uma guerra vindo até nós. Tem uma guerra vindo até nós. Tem uma guerra. Pede para o povo descansar. Amanhã vocês vão ver. Chegando no outro dia, Moisés subiu ao alto do monte. Ele junto com Arão e Hur subiram. Josué já reuniu todos que escolheu, até que veio os amalequitas. Para quem não sabe, eu vou passar um pouco dos amalequitas. Amalequitas são homens que não têm bandeira, não têm amor, não têm bondade. São homens que matam por prazer, por violência pura. São próprios Satanás, para falar a verdade. Os amalequitas são homens que não ligam se você é da direita, se você é da esquerda, se você sobe, se você desce. Ele não liga para isso, ele só quer saciar a tua vida, ele quer matar, ele quer tirar a tua alma. Os amalequitas, como todos acredito que já assistiram os filmes dos piratas, eles são piratas, sangue no olho, nascidos para matar. E os amalequitas estavam vendo ali à frente agora um povo, mas na mente dos amalequitas era um povo que estava sem proteção. Na frente ali dos amalequitas ele via um povo que não tinha nada a oferecer, que não tinha armadura suficiente para todos. Ali para os amalequitas era um povo que estava ali do outro lado, à beira do deserto, que a morte já alcançaria, mas antes que a morte alcançaria, eles adiantariam a morte para aquele povo. Na mente dos amalequitas talvez era isso. Só que Josué escolheu os melhores para batalhar. Assim como Deus escolheu a cada alma que está sentada. Eu posso falar algo para você? Levanta que essa mão aqui é que é profético isso daqui para tua vida. Aqui é profético algo que Deus tem para falar na tua vida. Todos que estão assentados não vieram em vão. Todos que estão assentados nesta cadeira são guerreiros. E vocês foram escolhidos pela mão do Senhor nesta noite. E a partir deste momento, Deus está dizendo para a vida de cada um, como já foi cantado aqui hoje, eu estou revestindo a armadura espiritual de cada um, colocando sob proteção o capacete da salvação, colocando a armadura da fé na cada um aqui nesta noite. Eu estou colocando nas tuas vidas e nas tuas mãos, são facas, são armas para guerrear contra o mal. A peleja não é física, é espiritual. E Deus está dizendo para o teu povo hoje: segure esta mão que você tem, porque você precisará lutar contra Satanás. Porque quantos dias mais estão passando, as guerras vão aumentar. Quantos dias mais estão caminhando, as guerras vão aumentar. E Satanás vão atacar espiritualmente. Mas enquanto vocês estão aqui com as mãos levantadas, Deus já está enviando anjos ao teu redor e revestindo as armaduras do teu corpo. E eu vou dizer para você: Satanás não vai prevalecer nesta guerra. Satanás já perdeu esta guerra, porque estas mãos levantadas são de guerreiros, são de guerreiros, são de guerreiros, guerreiros do Senhor. São guerreiros do Senhor. Vocês são guerreiros escolhidos do Senhor. Vocês não vieram à toa aqui hoje. Não vieram. São guerreiros escolhidos do Senhor. Todos. Todos. E colocando o povo, os amalequitas olhando para o povo, dizendo: esta guerra é fácil. Vamos matar fácil. Vamos matar fácil. Enquanto Josué preparava o povo contra os amalequitas, Arão e Hur, junto com Moisés, estavam no alto do monte. E Moisés, vendo aquela guerra se aproximando, pensando comigo: eu não posso clamar para Arão, nem para Hur. Deus falou para mim que essa guerra seria vencida, mas eu preciso saber de qual forma.
eu vou fazer o seguinte: eu vou clamar ao meu Senhor. Eu vou clamar porque Ele vai me dar a resposta. Só que eu vou clamar de um jeito diferente. Não vai ser com os joelhos dobrados. Eu vou levantar minha mão. E na Bíblia vai dizer que quando Moisés estava com as mãos levantadas, os amalequitas já estavam em guerra contra o povo de Israel. E estando com as mãos levantadas, o povo de Israel prevalecia na guerra. Tinha mais morte do lado do outro lado. Tinha mais guerra. O pessoal estava mais se recuando do outro lado. Enquanto Moisés estava com as mãos levantadas clamando a Ele, o povo estava vencendo a guerra, perseverante através da mão de Moisés. Mas somos seres humanos. E Moisés, como eu disse desde o começo, ele nasceu através de uma mulher humana. Ele era um ser humano também. Era uma experiência nova. Não só do povo que murmurava com o cansaço. Você acha que Moisés também não tinha o cansaço? Mas o que fortalecia ele era espiritual. Algo espiritual fortalecia Moisés. E quando Moisés se cansou pelo cansaço físico e abaixou um pouco as tuas mãos para descansar, a Bíblia vai nos relatar que os amalequitas contra o povo de Israel começou a prevalecer. Aí foi ao contrário. Os amalequitas tinham mais sangue nas mãos, tinha mais morte. Estava colocando a vitória mais para os amalequitas a partir daquele momento. Mas quando um homem que ele é com o Senhor, que ele está fielmente com o Senhor, com os teus joelhos dobrados, ele percebe a cada detalhe, a cada segundo. Ele percebe como a sua casa está quando você estava de joelho. Quando você parou 1 minuto de joelho, como a sua casa desfez, saiu tudo fora do lugar. Um homem, quando ele é com o Senhor, quando ele é íntimo com o Pai, tudo que acontece diferente, ele fala: opa, algo está acontecendo diferente. Deixa eu ver o que eu estou acontecendo. Será que eu tenho que pregar mais? Será que eu tenho que falar mais da palavra? Será que eu tenho que ensaiar mais louvores? Algo de errado está acontecendo. Eu estava com a vitória nas minhas mãos e por um momento eu perdi. O meu filho que estava em casa estava me obedecendo, mas por um momento começou a me desobedecer. O meu marido que estava em casa estava começando a andar nos caminhos, por um momento parou de andar pelos caminhos. A minha família que estava em casa, tudo na paz, tudo de Deus, tudo tranquilo, louvando, cantando, intercedendo, mas por um momento a minha família desabou. Está tendo brigas, está tendo desânimos, está tendo tristeza entre o meu povo. O que está acontecendo? E hoje eu estou aqui para dizer, com a resposta de Deus: é os teus joelhos. Os teus joelhos parou de dobrar mais para mim. As tuas mãos não estão levantando com a mesma frequência que levantavam. As tuas orações não estão tendo aquele tempo que tinha de conversa comigo. Antigamente você orava na tua casa, mas está dando prioridade. Assim como Marta deu prioridade para a casa quando estava no pé de Jesus. Você está dando prioridade às outras coisas, estão esquecendo de clamar a mim. Deus está falando aqui hoje nesta noite. Ele quer mais ânimo, aquele fogo do primeiro amor. Ele não quer todos desapercebidos. Mas Ele está dizendo para vocês: Satanás está ganhando a guerra por conta de você mesmo. Você é a coluna da tua casa, a coluna central que está fazendo a tua casa ficar de pé. Os teus não morreram pela tua mão, os teus não padeceram por causa de você. Foi os teus joelhos que estavam no chão me clamando, que eu fui dando livramento a ele. Foi os teus joelhos clamando a mim, orando de madrugada, me buscando, que eu salvei a vida deles. A tua casa só não caiu, não morreu de fome por causa dos teus joelhos dobrados, porque eu enviei o maná através do teu joelho. E Deus está dizendo aqui: coloquem em teus corações: será que realmente estou fazendo certo? Como eu era antes, como eu estou agora?
o porquê desta bagunça na minha casa. E Deus já está te enviando a resposta. As tuas mãos se abaixaram. O ânimo não é o mesmo, o amor não é o mesmo, mas hoje aqui Ele vai te dar renovo. Hoje aqui, como já foi dito no louvor, Ele desceu com renovo para a tua vida. Ele desceu com renovo para a tua alma, como já foi louvado aqui. Enquanto você estava louvando o renovo, eu estava ali conversando com Deus. E Deus já estava dizendo: eu estou descendo com renovo no meu povo. Eu estou descendo com transformação no meu povo. O meu povo voltará ao primeiro amor. O meu povo voltará a me clamar. E a guerra, quando ele se levantar, quando Ele colocar as tuas mãos levantadas, a guerra vai vencer. A guerra vai vencer. A tua casa voltará de pé. A tua casa, as coisas se organizarão. O teu filho voltará a te respeitar. O teu filho voltará a te amar. O teu marido chamará de amor. E a tua família vão crescendo de pouco em pouco, até eu te dar vitória. Mas é as tuas mãos. É as tuas mãos. É as tuas mãos, diz o Senhor. Então faça uma autoanálise na sua mente. Faça uma autoanálise da tua vida. Como estava o primeiro amor com o teu Senhor e como está hoje. Faça uma autoanálise do que está acontecendo na tua casa. Se está uma desorganização, isso é espiritual. É espiritual. Mas uma guerra, ela é vencida através de 3 elementos. E quais são esses elementos? Uma guerra, para ser vencida, é a pessoa que vai guerrear. Aquela pessoa que vai estar de frente à guerra, como o povo estava com Josué. A segunda pessoa é como se fosse Moisés. É aquele que é da intercessão. Enquanto um está guerreando, o outro está intercedendo. Esse é o segundo elemento. E o terceiro elemento vai dizer que é aquele que coopera, que ajuda. Aquele que não guerra e aquele que não intercede, mas aquele que ajuda de amor. Esses 3 se tornando nenhuma guerra, mas nenhuma guerra conseguirá vencer. Mas nenhuma. Agora colocando para as nossas vidas. Numa igreja tem a mesma coisa. Tem aquele que está de guerra na frente da batalha, lutando, expulsando os demônios. Enquanto tem aquela irmã lá do fundo que está orando, intercedendo, pedindo para que ele saia e colocando o fogo do Espírito Santo. Enquanto aquela irmã está adorando, louvando, intercedendo, e a irmã que está guerreando, outra está olhando ali, ó. Eu não estou fazendo nada, mas eu estou cooperando. Eu estou ajudando para que nada aconteça. E os 3 se ajuntando, os 3 se transformando. Tudo que entra aqui de ruim tem que bater em retirada. Todas as pessoas que entram aqui pedindo libertação, recebe a tua libertação. A todo povo que entra aqui precisando de uma cura, recebe uma cura. Porque esta é a união dos irmãos. Por isso que diz a Bíblia: o quão bom vive os irmãos em união. Então coloque para o teu irmão, ajuda o teu irmão. Irmão, eu não posso guerrear contigo, mas eu estou intercedendo daqui. Irmão, eu não consigo nem guerrear, eu não consigo nem interceder, mas o que tu precisa eu estou aqui para cooperar. E tudo ajudando, um irmão vai levantando o outro, e todos crescem no meio da casa. E nenhuma guerra, mas nenhuma guerra, ela é perdida para Satanás. Nenhuma. É a união. Isso faz me lembrar até mesmo de Jonatas e Davi. O quão bom era a união daqueles dois. Uma união que salvou Davi várias e várias vezes. E Jonatas não estava salvando Davi de nenhuma outra pessoa. Era o rei. E além de ser o rei, era o teu próprio pai. Mas tinha compaixão, tinha ajuda ao próximo, tinha ajuda. Me lembro também de Sadraque, Mesaque e Abednego. E junto com Daniel, quando os 4 estavam ali desde o começo do livro de Daniel, um ajudava o outro. E todos cresceram, todos viram a glória de Deus. Passaram na fornalha, e o 4º homem foi visto, e nenhuma ferida ficou.
Daniel foi para a cova dos leões e nada aconteceu. 3 presidentes de 120 príncipes, ele era o escolhido dos 3 presidentes e sempre estava do lado direito do rei. Isso é a união. Todos crescem, todos crescem, nenhum fica de fora da batalha. É por isso que eu disse aqui, Deus está renovando as tuas armaduras. E estas armaduras que Deus renovou na sua vida é para que todos cresçam. Todos que estão assentados é para se ajudar. E todos se ajudando, um intercedendo pelo outro. Ninguém fica de fora. Ninguém fica de fora. E a guerra ela é vencida. A guerra ela é vencida. E assim foi feito. Quando Moisés levantava a mão, Moisés levantando a mão, a guerra vinha e aconteceria. E quando vinha, o povo de Israel guerreava mais forte, mais temente, com amor, com verdade, até que chegou o pôr do sol e a guerra foi vencida pelos amalequitas. A guerra foi vencida pelos amalequitas. Tudo vencido, nada de guerra. Creio eu que todos olhando para um outro, dizendo: vencemos a guerra. Vencemos essa guerra. Mais uma vez. Mas a Bíblia vai nos dizer que passando este tempo, lá mais para frente, por conta da murmuração do povo, a promessa que foi feita lá da passagem de Canaã não foi cumprida para aqueles não é que não foi cumprida, aqueles não viram por conta da murmuração. E uma jornada que poderia ser semanas, dias, muito mais rápido, se tornou 40 anos. Mas todos aqueles que guerrearam acabou não vendo. Todos. Porque a murmuração, ela quebra o laço que nós temos com o nosso Senhor, que é o laço da intimidade. Quando a murmuração entra em nossos corações, a intimidade com o Pai vai diminuindo. E é o que eu disse desde o começo com Moisés. É aí que nós abaixamos a mão e ficamos desapercebidos. É aonde as coisas saem do controle. É aonde as coisas se desorganizam das nossas casas e a começa a entrar em ruínas. Aí as guerras começam a ser perdidas. Mas enquanto nós pararmos de murmurar e ajudar a fazer o que todos ajudaram a fazer, que era guerrear, enquanto outro guerreava, outro intercedia e cooperava, a guerra, a vitória veio. E a guerra, a vitória veio, todo o povo clamou. Todo o povo pôde ver que só o Senhor era Deus naquele lugar. Então o que eu tenho para dizer para a tua vida: está com problema? Está com dificuldade? Está passando algum problema dentro da tua casa? Eu tenho um versículo da Bíblia para deixar no teu coração, que fica no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6, que diz: quando porém orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai em secreto, e teu pai que vem secretamente te recompensará. Te recompensará. Está desorganizado? Está uma bagunça? Está revirada as coisas? Aqui está a resposta de Deus para a tua vida. Fora a palavra que Ele já te deu. Então não murmure, mas fique com as tuas mãos levantadas. Nesse momento eu vou pedir que a igreja fique de pé, por favor. Fique de pé, que tem algo para fazer. Eu peço para os irmãos, esse irmão que está do teu lado,